E aí pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal do Herbert. E o assunto de hoje é um assunto muito importante. E eu quero trazer essa realidade para você, ok? Como tá no título do vídeo, o perfeccionismo está matando muitas pessoas. Herbert, como assim? Então eu quero te trazer aqui um paralelo. Primeiro eu quero começar com perguntas para você, né? Quantos problemas, quantas situações desagradáveis você já teve na sua vida até hoje? Você consegue assimilar situações de doença, falência, problemas com filhos, enfim, você consegue passar tudo que você já teve até hoje de provações, de problemas, você consegue analisar isso hoje? E se você analisar, você tomou alguma atitude na época, ou você fez alguma coisa na época, ou teve algum caminho que você seguiu que resolveu o seu problema, ok? Que resolveu esse problema que você tinha. E isso torna você uma das únicas pessoas capaz de transmitir isso para as outras pessoas, para pessoas que talvez estão passando por esse mesmo problema, por essa mesma situação. Aí você pode me perguntar, Herbert, mas o que isso tem a ver com perfeccionismo? Calma aí que eu já chego lá. Se a gente pegar hoje todas as pessoas que são referências a nível da internet, né, você vai perceber que todas elas têm um ponto em comum. Elas passaram por problemas e isso tornou elas possível. Elas passaram por problemas ou conseguiram atingir alguma relevância e tudo mais, por questão que elas conseguiram resolver alguma coisa que estava errado na vida delas. Isso faz com que elas tenham real consciência da causa e consiga orientar outras pessoas a passar pelo que elas passaram. Herbert, mas volta lá, por que a questão do matando pessoas? Vamos lá. Então eu te faço a seguinte pergunta. Quantas pessoas hoje, às vezes, acaba tendo um câncer, né? Acaba tendo um problema ou até se suicidando por não conseguir resolver os seus problemas, né? Se você não sabe, eu até te convido aqui a conhecer um conteúdo que já existe há algum tempo, mas é muito pouco divulgado, que é o conteúdo chamado Medicina Germânica, Nova Medicina Germânica. Enfim, eu não sou um especialista nisso. Caso você queira saber um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um cara que é referência nisso aí, que é o Juliano Gazola, né? Ele trabalha com bioliderança e dentro da bioliderança, uma das coisas é isso, a Nova Medicina Germânica. E a Nova Medicina Germânica, ela explica que várias doenças são relacionadas ao emocional. Então, vários tipos de câncer hoje são relacionados a, por exemplo, problemas emocionais, problemas que a pessoa passa na vida, que acaba linkando naquele câncer, naquilo que ocasionou na vida da pessoa. Mas como eu falei, eu não sou referência, longe disso, eu entendo quase nada disso. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, entender mais a fundo, o cara para você seguir nas redes sociais é o Juliano Gazola, ok? Vou deixar aqui embaixo, tem o canal do Juliano e tem também o Instagram dele. Ele produz mais conteúdo no Instagram. Então, vou deixar aqui embaixo o link para os dois perfis dele, ok? Mas voltando aqui, a medicina germânica ela consegue explicar isso. Então, isso você percebe que muitas pessoas que têm câncer, antes do câncer, elas passaram por um grande problema, um grande baque emocional na vida delas. Talvez um problema financeiro, talvez um problema da família, talvez um problema com filhos. Enfim, faz o seguinte, eu vou te passar agora algo para você fazer e entender um pouco mais disso aí. Pega algumas pessoas que você conhece que passaram por problemas de câncer, por exemplo. E faz uma análise na história dessa pessoa e veja se essa pessoa antes do câncer não perdeu algum filho, não teve algum problema familiar, não teve algum problema financeiro, e você vai reparar que várias dessas pessoas tiveram problemas emocionais, problemas que impactaram a vida dela antes da doença. Herbert,
Por que que você está falando isso? Porque você que passou por algum problema e conseguiu sair desse problema, é sua obrigação se posicionar e falar para mais pessoas como sair desse problema que você passou, ok? Tanto nas redes sociais, quanto no Instagram, quanto no YouTube, em qualquer lugar, bota a boca no trombone, ok? Agora vamos lá, Herbert, mas... eu não sei mexer com vídeo, eu não tenho a máquina para filmar, eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu tenho vergonha. Geralmente, pessoal, a grande maioria das pessoas hoje que não se posicionam, não vai atrás, é porque colocam algum empecilho em relação a não ter alguma coisa. E a não ter talvez uma máquina, algo para gravar, enfim, isso é um empecilho para muitas pessoas. E é aqui que eu entro com o perfeccionismo. O grande problema do perfeccionismo. Se eu estivesse esperado para começar a gravar, por exemplo, os conteúdos lá do canal Bice, para ter uma câmera, para ter, enfim, qualquer coisa, pessoal, eu não teria começado. E eu vou falar para vocês, antes de eu começar, só para você ter uma ideia, quando eu comecei com o canal Bice, eu comecei gravando num celular, no iPhone 4, galera. iPhone 4, já tá no 13, basicamente, sei lá, 14. Comecei gravando no iPhone 4. Editava da pior maneira possível, mas eu estava me posicionando, eu estava agregando para a vida das pessoas, do público que andava de bike. Aí eu trago talvez pode ser que eu esteja viajando na maionese, mas eu trago aqui um ponto para vocês. Muitos dos conteúdos hoje lá do canal Bice são relacionados a questões de manutenção de bicicleta, ok? Como regular freio, como regular marcha, como fazer uma manutenção preventiva. E aqui eu fico pensando, né? É uma resposta que eu nunca vou ter na vida e pode ser que isso que eu estou pensando seja uma viagem. Mas eu parei para analisar, será que, por exemplo, tem vídeo meu de regulagem de freio que tem mais de 100 mil visualizações. Será que eu não evitei algum acidente que poderia de repente quebrar a pessoa se machucar, por estar entregando esse conteúdo e a pessoa entender e regular o freio da própria bike? Será que um conteúdo de manutenção preventiva não evitou que uma pessoa viesse cair e até se matar com a bicicleta? Um conteúdo que eu já fiz de capacete, por exemplo, a importância do capacete, será que já não salvou a vida de alguém? Por quê, Herbert? Porque, por exemplo, o capacete já salvou, não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes, vários tombos que eu caí aí, que o capacete da bicicleta salvou a minha vida. E todo esse conteúdo que eu fiz dentro do canal Bice impactou várias pessoas, impactou várias vidas. E será que eu não salvei alguma vida já a respeito desse conteúdo? Como eu falei, isso pode ser uma viagem da minha cabeça, mas também é uma coisa que eu nunca vou ter resposta. Por quê? Porque você não sabe o que foi impactado, né? E aí eu entro em outro assunto. Quantas vezes você já não se salvou de um acidente, já não teve algum problema na sua vida evitado por causa de um atraso, por causa de, sei lá, o seu carro quebrou ou algo nesse sentido? Eu trago aqui para vocês um paralelo que aconteceu na minha vida e eu considero isso uma obra de Deus, né? Não sei se você acredita ou não, mas aqui eu vou expor essa realidade, isso que aconteceu na minha vida com vocês. Na época que eu era solteiro, quando eu era solteiro e tal, nós tínhamos um grupo de amigos, né? E a gente sempre se reunia na casa de um, na casa de outro, para fazer alguma coisa, para comer alguma coisa, enfim, para realizar qualquer coisa. A gente ia lá, comia, cantava, tocava violão, enfim, louvava a Deus, né? E em uma dessas ocasiões, saí um dia do meu serviço, era 6 horas da tarde mais ou menos, e liguei para um amigo, que é o Ivan. O Ivan, ele é agente penitenciário estadual. Liguei pro Ivan, não era de costume, eu acho que era uma quinta-feira ou quarta-feira, não era o dia que era acostumado a gente fazer as nossas reuniões e tal, porque a gente deixava pro final de semana. Liguei pro Ivan e falei, ô Ivan, viu, vamos fazer um macarrão na sua casa hoje? Aí o Ivan falou, cara, vamos. Resolvemos fazer essa janta na casa do Ivan. A galera, todos os amigos fomos lá e, enfim, passamos lá a noite,
até sei lá que hora na casa do Ivan, tocando e comendo macarrão e tal. E só para você entender um pouco mais da história como um todo, o que aconteceu, qual foi a atitude desse macarrão, que não era algo programado, não era algo marcado. O Ivan, ele tinha que pagar uma escala no presídio, né? Ele tinha que pagar uma escala no presídio. E ele falou, tal dia eu vou pagar essa escala. Só que para isso ele tinha que comunicar ao amigo dele para ir lá pagar essa escala. E ele ia pegar lá 9 horas da noite na escala e passava a noite fazendo ali, acho que 12 horas ou 24 horas lá no presídio, como agente. E o que acontece? Devido a essa janta, o Ivan esqueceu dessa escala que ele ia ter que pagar e passamos ali e, enfim, ele não foi pagar essa escala. E esse amigo dele, que ele ia pegar a escala do cara e pagar pro cara, foi pro presídio, foi trabalhar. E lá no presídio, naquela noite, né, isso aí vocês podem até pesquisar aí nas notícias aqui de Cascavel, né, isso foi alguns anos atrás, mais de 5 anos atrás. Naquela noite, bem naquela noite, estourou uma rebelião no presídio e o lugar onde esse rapaz estava e onde o Ivan ia estar foi exatamente aquele pavilhão onde estourou a rebelião. Não sei se aconteceu alguma coisa com esse rapaz, eu lembro que alguns agentes penitenciários ficaram lá de refém dos presidiários e tudo mais, e foi algo que repercutiu aí na mídia nacional. E o Ivan se salvou de estar lá dentro disso porque algo aconteceu que mudou a trajetória dele. E aí eu trago isso para você, né? Trago essa informação para você, por quê? Porque talvez isso já aconteceu na sua vida sem você ter ciência disso. E é como eu falei, não sei quantas dessas informações, quantas pessoas que às vezes colocaram o capacete e tal, que eu salvei ou que o canal, o conteúdo salvou sem saber, ok? E aí eu volto para o seu conteúdo, os problemas que você já passou, tudo que você já passou. O que realmente está te impedindo de expor isso, de falar isso na internet, de comunicar isso para as pessoas, de ajudar realmente as pessoas? Herbert, falta isso, aquilo, aquilo outro. Será que falta mesmo? Só para você ter uma ideia, eu passei 2 anos com o projeto do canal na cabeça e eu não começava porque eu colocava algum empecilho. Porque eu falava que eu não tinha câmera, porque... Até um dia que eu falei, cara, eu vou começar do jeito que eu tenho, com o que eu tenho, e comecei, né? E talvez mudou a vida de várias pessoas aí. Então, esse conteúdo de hoje é simplesmente para isso, para te falar, comece com o que você tem. Comece da forma com que você pode. Quero começar qualquer projeto, eu não estou falando aqui só do canal no YouTube, qualquer projeto. Herbert, eu quero começar a vender roupa, mas eu tenho 100 reais. Estuda, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Estuda, após o estudo, vê o que faz sentido para você vender. Pega esses 100 reais e vai vender. Você não precisa montar uma loja de roupa de 200 metros quadrados. Não, comece com o que você tem. A grande maioria das pessoas hoje que são milionários, bilionários, começaram com o que estava à disposição, com o que estava ali na mão. E é isso que eu quero transmitir para você, ok? Eu quero transmitir para você exatamente isso. Que você tem que começar com o que você tem. Ok? Então eu espero que esse conteúdo, de certa forma, impacte sua vida. Se você se interessou pelo conteúdo da bioliderança, do Juliano Gazola, como eu já te falei, tem o link na descrição do vídeo. Deixa nos comentários o que você achou desse conteúdo, sobre quais são os seus projetos, o que você pensa em fazer e o que está te bloqueando, qual é o empecilho para você realizar esse sonho, realizar esse projeto. Então é isso aí, valeu, fique com Deus e até mais.